Deus seja louvado na sua vida. A paz do Senhor Jesus para você. É muito bom estar aqui com você novamente para meditarmos na palavra de Deus, meu querido irmão. Quero neste dia compartilhar mais uma meditação e desta vez nós vamos para o livro de Isaías, capítulo de número 44. Versículos de 3 a 5, a leitura bíblica nos diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu quero falar com os irmãos neste momento a respeito de uma mensagem que preguei recentemente em uma festa dos nossos setores, a respeito de avivamento, a respeito de renovo, a respeito desta ação de Deus tão poderosa no meio da igreja, que tantas pessoas tentam agendar, tentam controlar a agenda de Deus, tentam organizar reuniões de avivamento, os cultos de avivamento, mas a grande verdade é que o avivamento é algo que só Deus pode operar no meio da igreja. Nós devemos ansiar, nós devemos orar, nós devemos agir nesse sentido, mas quem manda o avivamento para a igreja é Deus. E é interessante porque eu quero iniciar aqui trazendo uma espécie de ilustração para os irmãos. Todos nós, você que trabalha, você que tem responsabilidades na empresa, existem relatórios que vão mostrar a performance do setor, a sua performance da atividade que você faz. E muitas vezes nós nos preocupamos com esse tipo de relatório. Como vai ser? Será que meu relatório foi bom? Será que eu estou dentro da performance, dentro daquilo que se espera? Mas quando olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que é o próprio Deus quem faz um relatório a respeito deles. Se olharmos o contexto, tudo aquilo que vem antes desse texto que lemos do capítulo 44 e entrarmos no capítulo 43, se fôssemos dar um diagnóstico desse relatório, seria um relatório de um fracasso total. E quando eu e você olhamos para nós mesmos, para aquilo que somos, para aquilo que fazemos diante do Senhor, como é que Deus nos enxerga? Como é que Deus enxerga você? Como é que Deus me enxerga? Qual seria esse relatório? Neste caso, o povo de Deus aqui, o relatório era de um fracasso total. Nós vamos ver aqui que o Senhor diz a eles que eles não invocavam o nome do Senhor. Eles tinham uma adoração relaxada, eles apenas usavam palavras repetidas. Era uma adoração que não visava encontrar a Deus, era uma adoração vazia. Palavras lançadas ao vento sem qualquer interesse de que Deus verdadeiramente recebesse aquela adoração. Eu quero perguntar de você, meu irmão, quando você adora a Deus, sua adoração visa realmente encontrar a Deus? Ou você está apenas repetindo palavras de louvores que as pessoas citam? O Senhor vai dizer também que eles haviam se cansado dele. A atitude do povo era de que Deus era enfadonho para eles, que parecia que eles estavam apenas seguindo regras, eram religiosos na sua essência, na sua prática apenas. Deus não havia exigido deles, é o próprio Senhor quem fala isso no capítulo, diz, olha, que ele não havia exigido sacrifícios durante o período do exílio, ou seja, observâncias impossíveis de se cumprir. Porém, o povo sobrecarregava o Senhor com a sua apatia, com a sua paralisia espiritual, com a sua letargia espiritual. E eu quero neste momento aqui perguntar de você, qual é a sua posição diante de Deus? Você serve a Deus de coração? Você serve a Deus com toda a sua alma? Ou você sobrecarrega a Deus com a sua apatia, vivendo uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira? Deus não exige nada que nós não possamos fazer, irmãos. Durante o período do exílio, Deus não exigia deles sacrifícios, que incensos fossem queimados, que outras coisas fossem realizadas.
Deus estava sendo justo com aquele povo. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver que o Senhor tenta trazer o povo, tirá-lo de uma apatia, de uma paralisia, de uma letargia espiritual. Meu desejo nessa hora é que essa palavra possa incomodar a sua vida, possa lhe agitar, possa trazer um aquecimento no meio dessa frieza, que ele possa verdadeiramente trazer um avivamento sobre a nossa vida, a minha vida, a sua vida, sobre a vida da igreja. Nós vamos ver também aqui que uma pergunta fica no ar: por que nós servimos a Deus e como nós estamos servindo a Deus? Deus os convida para mostrar as razões pelas quais eles tanto enfadavam a Ele, pois é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Nós devemos ter, irmãos, transparência de nos aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu estou sendo relapso na minha vida espiritual, não estou orando, não estou lendo a Tua palavra, não estou gastando tempo na consagração, vivendo uma vida de santidade contigo. Senhor, perdoa as minhas transgressões. Nós vemos também que a destruição reduziu o povo a esta condição que lemos agora no capítulo 44. Uma condição de alguém sedento e de uma terra seca. Um sedento, ele não consegue se saciar com outra coisa se não for com água. Ele precisa da água para matar a sua sede. Nós sabemos que podemos ficar dias sem nos alimentarmos em jejum, mas sem beber água, a água, ela nos castiga. Sem água nós morremos. E ele também compara uma terra seca, uma terra infrutífera, improdutiva, estéril, que não vai produzir nada. Quando ele olhava para fora, o profeta Isaías, ele via injustiça, pecados e idolatria. Quando ele olhava para dentro, do meio do povo de Deus, e contextualizando para nós, olhando para dentro da igreja, ele via apatia, via frieza e via irreverência. E quando olhamos para a casa de Deus, nós vimos exatamente este tipo de coisa, meus irmãos. Apatia, frieza, indiferença, irreverência. Pessoas que não levam as coisas de Deus a sério. Pessoas que já não servem mais a Deus com aquela mesma veemência, aquele mesmo fervor do início de tudo, aquela mesma alegria. A minha oração, meu irmão, é que essa palavra se cumpra na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor, porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Que as águas do Senhor, as águas do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas congregações, sobre todo lugar onde há crentes reunidos. Bendito seja o nome do Senhor. É nesse contexto que Deus promete águas e rios sobre o sedento e sobre a terra seca. Isso aqui o Senhor está antecipando a promessa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que fariam com que eles crescessem e se multiplicassem. Quando o Espírito de Deus desce sobre nós, nós passamos a ter uma vida plena na presença dEle. Aleluia! E eu creio que neste momento que você me ouve, o Espírito Santo está tocando o seu coração, incomodando a sua alma, sacudindo a sua vida e trazendo vida sobre você. Aleluia! Ele vai dizer que este Espírito, ele vai ser derramado sobre a tua posteridade, a bênção sobre os teus descendentes. Isso aqui fala, meus irmãos, de legado. Não basta eu e você sermos uma bênção, nossos filhos têm que ser uma bênção, nossa casa tem que ser uma bênção, a nossa igreja tem que ser uma bênção, aqueles que nos cercam devem ser uma bênção, porque nós estamos falando de legado. O nosso papel é manter a chama acesa, é manter a igreja fervorosa, é manter a próxima geração confiando no Senhor. Bendito seja o nome dele para sempre. Como o salmista do Salmo 71 nos diz: agora, ó Deus, que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares até que eu tenha anunciado a essa geração a tua força e a geração vindoura o teu poder. Este homem estava preocupado com aqueles que viriam depois dele. E eu e você devemos estar preocupados também, porque nós devemos manter a chama acesa na próxima geração.
Isso me faz lembrar a respeito de um homem, Nicholas Winton, que decidiu durante aquele período que o nazismo estava atacando os judeus, levando para as câmaras de gás, matando os judeus. Ele simplesmente sai de Londres e vai para Praga, na República Tcheca. Ele começa a abordar as famílias judias, pedindo para que os pais passassem seus filhos para ele, para que ele pudesse guardá-los a salvo em Londres. E ali eles pudessem, então, serem livres daquela carnificina que Hitler estava tramando contra os judeus. Este homem conseguiu convencer pais o suficiente para encherem 4 vagões de trens. As pessoas diziam para ele: rapaz, você tem uma estabilidade, você tem um bom emprego, para que se meter com isso? Pare com isso. Ele dizia: eu não posso, porque eu sou um cristão. E eu preciso fazer algo por essas crianças, por essas pessoas. Este homem encheu 4 vagões de trens. Infelizmente, a SS interceptou um dos vagões. Ele conseguiu levar 3 vagões cheios de crianças, salvo engano, com mais de 620 crianças. E ele levou aquelas crianças para Londres. Passados os anos, ele casou, teve filhos, já estava idoso. E um dia a mulher foi limpar o sótão da casa. E quando chegou no sótão, ela encontrou um álbum de recortes dele. E ela perguntou: o que é isso, meu filho? Ele foi falar: olha, quando eu era jovem, eu salvei algumas crianças das mãos do nazismo e trouxe para cá, para Londres, e eu tinha que fazer alguma coisa. Ela disse: mas por que você nunca falou isso para ninguém? Ele disse: olha, eu era solteiro, eu só entendi que como cristão não poderia ficar calado. Ela contou para os filhos contaram para mais alguém, ele foi parar em um programa de TV. Convidaram aquele senhor chamado Nicholas Winton para participar de um programa de TV. A apresentadora do programa começou a falar a respeito do que ele tinha feito e pegou o álbum de recortes que ele havia preparado. Ele tinha ali o nome dos pais biológicos, o nome dos pais adotivos, o endereço em Praga, o endereço em Londres, o cartão de vacina, todas as informações das crianças. E a apresentadora disse: senhor Nicholas, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Eu vi aqui que tem uma criança chamada Vera. Eu gostaria de lhe falar que a Vera está sentada ao seu lado. Aleluia! E ali, meus irmãos, aquela moça, aquela senhora se levanta, já idosa também, ele já tinha quase 90 anos, salvo engano, e ela também já tinha uma certa idade, deu um abraço e agradeceu a ele por tê-la salvo. Depois a apresentadora diz: olha, eu estou vendo mais um nome aqui, essa pessoa está sentada do seu lado. Depois ela pega e diz: quem mais foi salvo por Nicholas Winton aqui? O auditório inteiro daquele programa de TV fica de pé. Aquele senhor olha para trás e vê toda aquela quantidade de pessoas, começa a aparecer fotos de suas famílias, de seus filhos, de seus netos. E ele começa a chorar e eu comecei a analisar aquilo ali e pensar: meu Deus, que legado o Senhor deseja que nós deixemos para a próxima geração, Senhor. Tantas famílias daquelas poderiam não existir se aquele homem não tivesse tido uma atitude diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, que nós devemos deixar um legado para essa próxima geração. Um legado de oração, um legado de renúncia, um legado de abnegação, um legado de vida de oração, um legado na presença de Deus. Aleluia! E o Senhor diz: olha, os seus filhos vão brotar entre a relva, entre a erva velha. Nós vamos ter rebentos de ervas novas. Os nossos filhos vão estar ali no meio, biológicos e espirituais. Como um salgueiro junto ao ribeiro. Interessante que eu fui pesquisar sobre o salgueiro. E o salgueiro serve para ajudar no tratamento da febre, do reumatismo, das dores nos ossos, das gripes e etc. Ele também é usado como barreira de vento para o cultivo, para que o vento não venha espalhar tudo que foi plantado. Ele também é um despoluidor de água. Nós e nossos filhos somos aqueles que vão descontaminar a água suja, que vão criar barreiras para não deixar que os novos rebentos que estão crescendo sejam arrancados pelo vento da desgraça, da teologia falsa, dos falsos ensinos e de tudo que está diante de nós. E nós vamos trazer cura para esta geração. Meu querido,
Que em nome de Jesus Cristo esta palavra venha trazer vida sobre você, sobre mim, e que nós juntos saiamos por este mundo anunciando o Evangelho com fervor e com muita dedicação, com muita alegria, com muito poder do Espírito Santo, que a unção do Eterno esteja sobre nós e que sejamos os agentes de Deus que vão provar e vivenciar um avivamento pleno da parte de Deus para esta geração. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, em nome do teu Filho amado Jesus. Deus seja louvado e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo.